A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP, bom dia! Eu sou Giovana Farnese. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao debate do programa Universidade 93,7. O tema do programa de hoje é o Paywall no jornalismo. Especial Paywall e o financiamento do jornalismo. O paywall pode não ser um nome rapidamente associado, mas, se você costuma se informar em plataformas digitais de revistas e jornais privados, já deve ter se deparado com ele algumas vezes. Paywall nada mais é do que um mecanismo que veículos de comunicação também usam para que somente assinantes tenham acesso a alguns de seus conteúdos digitais. Sabe quando você clica numa manchete e quando ela se abre, na página da notícia aparece um grande bloqueio de tela te impedindo de ler mais? Te convidando a ser assinante para ter acesso ao conteúdo completo? Aí está o tal do paywall. Resumindo, paywall é a obrigatoriedade de pagar para acessar um conteúdo digital. É uma estratégia de monetização e valorização de marca muito popular no meio jornalístico privado. O debate se dá porque, de um lado, temos a necessidade de encontrar novos meios de arrecadação para a manutenção dos veículos de jornalismo. Do outro lado, temos a premissa de democratização das informações de interesse público. Aqui se abre um leque de questões envolvendo o paywall. É por isso que em breve teremos aqui conosco Edson Capuano e Sérgio Espanholo, como nossos convidados especiais para debater a problemática no entorno do paywall. Mas antes, um aviso a você, ouvinte do programa Universidade 93,7. Nosso debate sobre o paywall é um programa de 2 edições. Esta é a primeira edição do nosso debate e no domingo que vem, às 11 horas, eu e você temos um encontro marcado para conferir a parte final, aqui no programa Universidade 93,7. O debate começa já, mas antes, um momento para um mergulho no tema. Agora você confere diferentes perspectivas sobre o uso do paywall, um debate que envolve os hábitos da recente sociedade digital, o financiamento do jornalismo e os diferentes usos do paywall já aplicados pelos grandes veículos e também pelos alternativos, dentro e fora do Brasil. Fique com as reportagens de Pedro Lobo e Maiara Prado. Nexo Jornal, O Globo, UOL, Folha de São Paulo e Estadão são alguns dos grandes jornais brasileiros que têm algum tipo de barreira no seu conteúdo. Para entender o que está por trás desse muro, na defesa do paywall, e por que ele ganhou tanta força, é preciso voltar mais de 10 anos atrás. A crise financeira de 2008, que começou nos Estados Unidos e repercutiu no mundo inteiro, também impactou no jornalismo. Naquele momento, além do aumento da concorrência no mundo digital, houve queda na arrecadação com anúncios, perda de leitores e enxugamento nas equipes. Foi a partir desse momento de crise que surgiu a necessidade de conseguir outros modelos de negócio para o jornalismo digital. É o que explica Alexandro Mota, jornalista, mestre pela Universidade Federal da Bahia e pesquisador do jornalismo digital. O fato do jornalismo tem um custo, e esse custo não é barato. Obviamente, para além disso, existe o aspecto da crise que vive todo o setor de notícia, que incentivou os veículos à diversificação das receitas. O que significa que existe aí uma busca por essa sustentabilidade financeira dos veículos, que passa por ter diferentes formas de obter dinheiros com seus produtos. Então, o paywall também entra como um pilar, uma parte dessa diversificação das receitas. E é bom deixar claro que ele não começou nesse período. O primeiro grande veículo a adotar o modelo foi o Wall Street Journal, em 1997, mas foi no início dos anos 2010 que houve a virada. Se Zero Hora e Folha começaram o modelo em 2012, foi porque um ano antes, o New York Times apresentava um projeto de muito sucesso. O diferencial foi criar um modelo menos restritivo, com uma cota de conteúdo que podia ser lido de graça, coisa pouco feita na época. De lá para cá, a coisa ficou muito mais complexa e personalizada. Se antes era só tudo fechado ou algumas matérias abertas, hoje os modelos variam bastante e devem seguir se adaptando para o futuro.
Inclusive, o que tem se tornado mais comum não é a barreira completa, mas o freemium, em que fica bem claro o que é o conteúdo para todos e o que é o premium dos assinantes. É o que tem feito o UOL com alguns blogs e colunas de opinião. Uma afirmação comum nas redes sociais é ver a associação do paywall com a falta de acesso à informação. A ideia de que esse modelo impede o público de se informar. Alexandro prefere não dizer se essa ligação é certa ou errada, mas que ela surge na noção de que a internet é um território livre, com tudo disponível gratuitamente. Essa associação e esse aspecto que é cultural, ele é para sempre, ele é para tudo? Obviamente não, né? Então, um exemplo disso, atualmente nós pagamos por streamings, Netflix, Amazon Prime, Globoplay, Spotify, Deezer, etc. Conseguimos ouvir música e assistir filmes de graça na internet? Claro, conseguimos. Mas passamos a entender que há um valor agregado, a facilidade de ter esses produtos nessas plataformas ali de fácil acesso. O que eu estou querendo dizer é que de forma mais forte aí é pensar que estamos associados a aspectos culturais, hábito de consumo, criação de necessidade, marketing, reconhecimento de valor, que são desafios das empresas de jornalismo aí para conseguir convencer o público de que pagar por notícia ou de ter acesso à notícia há um valor agregado a isso de algum modo. E o ponto, como argumenta Alexandro, é que o paywall não é nenhuma novidade no jornalismo. É a mesma dinâmica de sempre, conteúdo jornalístico intercalado com publicidade distribuído através de assinaturas. Isso poderia tranquilamente descrever parte do que é uma operação de um jornal impresso, poderia funcionar aí como uma espécie de uma retroinovação, ou seja, é novo, sim, o modelo paywall, de algum modo, mas que ele parte desse modelo inicial, que é o modelo pelo qual o jornalismo se sustenta há muito tempo. Isso sem falar na busca dos jornais impressos em manter a assinatura, tentar manter algo exclusivo e atrativo para os assinantes no momento em que o papel perde força. A pandemia da Covid-19 também foi um exemplo de como que esse modelo de negócios não é engessado, alheio à função social do jornalismo. Como a gente já mencionou, muitos veículos no mundo, sendo ao menos 15 deles brasileiros, liberaram acesso para matérias sobre o coronavírus. Para Alexandro, um legado disso pode ser um melhor entendimento dos veículos para o que deve ser fechado e o que precisa ser aberto, de maior acesso ao público. E a pandemia não é nenhum exemplo raro. Uma pesquisa de 2016 mapeou 69 situações nos Estados Unidos em que o paywall foi suspenso entre 1999 e 2015. Nenhuma delas foi uma pandemia nessa proporção de hoje, mas acontecimentos como 11 de setembro dão muitos motivos para liberar as matérias. Essa consideração é importante, levando em conta o crescimento desse modelo de negócios. Depois de uma tentativa falha em 2008, o estadunidense The Atlantic retornou com o paywall em 2018, 10 anos depois. O El País, existente desde a implementação do New York Times, adotou em maio do ano passado, e a política do UOL começou nesse ano. 2 exemplos de adoção durante a pandemia, período econômico crítico no mundo todo. Como mencionou ano passado Flávia Lima, então ombudsman da Folha, por mais indelicado que pareça lembrar disso num momento como o atual, o jornal continua precisando de assinantes para manter o seu negócio. Olá, ouvintes do programa Universidade 93,7. Vocês acabaram de escutar a reportagem de Pedro Lobo, que além de nos trazer um pouco da história do paywall, também nos mostrou os principais argumentos daqueles que defendem esta prática. E para te deixar por dentro também do outro lado que essa história tem, eu tenho o prazer de convidar a nossa repórter Maiara Prado, que preparou uma reportagem especial sobre os argumentos contra o uso do paywall na imprensa jornalística. Vambora? É com você, Mai! Caro ouvinte, você tem o hábito de ler notícias online? Se a resposta for sim, muito provavelmente você já se frustrou com o aviso exclusivo para assinantes. E sim, isso costuma acontecer justamente com a matéria em que o título parece imperdível. O nome desta quebra de expectativa é paywall, que em português significa acesso pago, um mecanismo de financiamento que se baseia na entrega de um conteúdo ou parte dele somente para assinantes.
A medida popular é adotada pela maioria dos grandes jornais do país, como Folha de São Paulo, Estadão e o Globo. Mas seria essa a forma mais adequada do jornalismo de se adaptar ao meio online? Sobre o assunto, eu converso com Matheus Netzel, diretor executivo do Poder 360, veículo jornalístico de política aberto e gratuito. Eu acho que no Brasil, no mundo todo, enfim, com a maneira como evoluiu o negócio de jornalismo na internet, as pessoas começaram a consumir conteúdo jornalístico de qualidade, feito pelas empresas jornalísticas de graça, e se acostumaram a ter esse conteúdo disponível. Pela maneira como o mercado evoluiu, não só no Brasil, enfim, Estados Unidos, Europa, e acabou se tornando um empecilho, né, no longo prazo, para os veículos jornalísticos de se estruturarem em torno do modelo que funcionou durante muitos anos para o jornalismo impresso, né? Que é esses dois pilares, né? Publicidade e assinaturas, né? Esses dois pilares sofreram um golpe radical na transição do impresso para o digital. Realmente, na prática, não é coerente agir da mesma forma em espaços totalmente diferentes, com possibilidades de alcance e concorrência incomparáveis. O público online não é o mesmo do jornal impresso, e muito menos a sociedade em que o jornal impresso dominava não é a mesma sociedade em que a internet domina. Essa cultura de pagar pelo conteúdo jornalístico é muito menos difundida nesse público novo, e que hoje já é majoritário. Então, acaba que as alternativas de sustentabilidade financeira dos veículos foram muito reduzidas. Assim. Não se tornou impossível, o Poder 360 é uma prova disso, mas é muito mais difícil você sustentar uma redação grande hoje, um veículo de amplitude, que não seja, que tenha uma cobertura grande, equipe grande, redação grande, com base nos mesmos pilares que a indústria de jornalismo desenvolveu ao longo de décadas, das últimas décadas do século XX. E além da adequação ao público online, o veículo que utiliza paywall carece de ter um alcance muito abrangente para fechar as contas. Por exemplo, o New York Times, que acumula um lucro de 51 milhões de dólares, é constantemente mencionado para defender o modelo de assinaturas, mas é um modelo também muito difícil de reproduzir no Brasil, porque, enfim, o Brasil, a mídia brasileira escreve em português, não escreve em inglês, igual o New York Times, que tem assinantes no mundo inteiro. A cultura de consumo de mídia no Brasil é muito menor do que nos Estados Unidos, o mercado é menor, enfim, tem uma série de outras restrições que tornam muito mais difícil reproduzir aqui o que acontece lá. Isso sem contar que o New York Times entrega muito mais produtos do que apenas matérias tradicionais de qualidade. Existem palavras cruzadas, material de culinária e as próprias matérias em si são diferentes. O veículo investe nas possibilidades do meio digital e explora bastante recursos de design gráfico e de audiovisual para tornar seu conteúdo mais imersivo. E isso não presenciamos no Brasil, onde o formato online se mantém básico, exigindo um modelo de assinaturas que não se adequa à internet e à demanda de seu público. Além de estar ancorado ao passado, o uso de paywall entra em contradição com a função do jornalismo, de trazer informação ao público. E este conflito ficou claro durante a pandemia, em que a vasta maioria dos portais online derrubaram o paywall das notícias relacionadas à pandemia. Quando a informação é urgente, escondê-la em muros é danoso para a população, que passa a depender de informações duvidosas e sem apuração precisa. É óbvio que é ruim você ter restrições ao conteúdo jornalístico de qualidade produzido, porque, enfim, se você não tem acesso a um conteúdo de qualidade porque não pode pagar ou não quer pagar, você acaba consumindo outros produtos de qualidade menor, né, qualidade inferior, e sem nem entrar na seara de campanha de desinformação. Maiara Prado para o programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Giovana Farnese e vocês acabaram de escutar o programa super especial que nós, do Universidade 93,7, separamos para que vocês pudessem ficar por dentro de toda a problemática que envolve o paywall ao ser aplicado no jornalismo. Enquanto isso, os nossos convidados especiais, Sérgio Spanhulo, Edson Capuano, eles também estavam aqui escutando e já aquecendo para o nosso debate, né? Bom, bora iniciar esse debate, gente? Especial Paywall e o
o financiamento do jornalismo. Olá novamente, ouvintes! Para quem está chegando agora, boas-vindas ao debate do programa Universidade 93,7. Eu já estou aqui com os nossos convidados especiais que vão debater sobre o paywall no jornalismo brasileiro. De um lado temos Sérgio Spagnuolo, jornalista graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestre em Relações Internacionais e Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é fundador e editor da agência de jornalismo de dados Volt Data Lab e do site de reportagens Núcleo Jornalismo. Bom dia, Sérgio. Obrigado pela sua presença com a gente hoje. Bom dia, Giovana. Obrigado por me receber. E, para completar o debate, do outro lado da mesa está Edson Capuano, que é doutor pelo Programa de Integração da América Latina da USP, em Comunicação e Cultura. Ele também é mestre em Comunicação e Semiótica e bacharel em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Edson foi professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Escola Superior de Propaganda e Marketing em Comunicação e Jornalismo. Atualmente, ele é investigador no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, em Portugal. Trabalha com pesquisas sobre jornalismo e modelos de negócio, audiências, cultura e também audiovisual. Bom dia, Edson. Muito obrigado por estar com a gente hoje. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Bom, Sérgio, Edson, para abrir o nosso debate, nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre o posicionamento de vocês. Edson, você pode abrir para a gente? Claro. O paywall, como foi bem retratado na notícia na reportagem que nós ouvimos, é uma das alternativas para trazer capital para os jornais num cenário de internet em que as pessoas não atrelam a informação a um custo, né? Então, a ideia de que a informação pode ser obtida de graça, logo a ideia de que a informação é produzida muito próxima do grátis também, né? Então, com a queda da receita dos jornais, porque as pessoas começaram a assinar menos jornal, assinar menos revistas, né? Porque obtinham a informação grátis na internet. E por causa também de uma mudança de padrão de consumo, em que as pessoas buscam a informação nas plataformas sociais e não mais nos grandes portais noticiosos, a imprensa ficou com menos receita de publicidade. Então, esses dois fenômenos foram muito difíceis para o jornalismo, a indústria jornalística superar. Então, algumas das alternativas, uma das alternativas foi entender que ela devia restringir o acesso a algum tipo de informação, e aí nasce a ideia do paywall, né? O muro pago. Você acessa a informação se você paga ou pela informação, pela notícia a granel mesmo, né? No varejo, ou se você assina, e aí, ao assinar, você tem um pacote de conteúdo de notícias. O paywall, vocês também lembraram bem, né, um dos primeiros jornais a fazer isso, e isso a imprensa americana, no que se refere a modelos de negócio, sempre é pioneira, né? O New York Times fez isso, o Washington Post e depois o USA Today fizeram isso já no fim dos anos 90, e sempre uma ressalva que eu gosto de fazer quando a gente fala dos Estados Unidos. Essas marcas são marcas globais, né? Então, elas têm milhões de leitores, e dentro do próprio mercado norte-americano, lá nos anos 90, já também tinham milhões de leitores. Então, essa é uma regra de ouro do paywall. Você consegue levantar um muro para pagamento de notícias quando você tem uma base de consumo gigantesca. A conta que a gente faz é, se você pegar uma porcentagem de 100%, 90 pessoas ou 90% não vão pagar pela informação que vão consumir no seu portal, e 9 dessas 100% vão, entendem? Então, essa é a conta que parece dar mais certo. Logo, você precisa ter uma base de leitores, de receptores de notícia muito grande, para você conseguir levantar um paywall e manter esse paywall funcionando, sem afugentar o resto das pessoas que não vão pagar por ele, entende?
porque finalmente o jornal, se levantar o paywall, ele afugenta o leitor que não pagará por isso, e por conta disso vai ter menos views e vai ter menos publicidade ou menos empresas de publicidade interessadas nesse jornal. Então, eu costumo brincar que isso é quase como uma metáfora de um malabarista, né? A gente tem que cobrar sobre certas coisas, mas entender que também tem um limite de cobrança, tem um limite de quantidade, tem um limite de valor que isso pode ser feito. Mas, enfim, tem mais coisa para falar, passo para o Sérgio agora, fique à vontade. Obrigada, Sérgio, com a palavra. É interessante ouvir o Edson falando sobre o paywall, da lógica comercial, né? E quando eu falo de lógica comercial, é a lógica de vender conteúdo, né? Vender acesso ao conteúdo. Então, essa lógica comercial foi a lógica que orientou o jornalismo durante o século XX, né? Vamos vender o jornal, vamos vender essa peça física para as pessoas acessarem essa informação. E essa lógica foi transposta para o online agora, né? Vamos vender esse conteúdo. Então, você entra lá na página do Estadão, se você pagar aqui a mensalidade do Estadão, eu sou assinante do Estadão, tá? Então, se você pagar aqui a mensalidade do Estadão, você vai ter acesso a XYZ conteúdos. Nosso time de colunistas, sei lá o quê. Então, elas estão vendendo acesso à informação. Eu não sou contra a paywall. Eu acho um modelo de negócio muito válido para o jornalismo. Mas eu me oponho à forma que o paywall é visto hoje em dia, né? Como vender acesso à informação. Porque a desinformação ela é de graça, né? E a informação ela acaba ficando murada atrás de um paywall. Então, a gente... o ponto de vista comercial da coisa não teria, para mim, não teria que ser vender informação ou acesso à informação. Teria que ser vender a missão. Isso está começando a acontecer nos Estados Unidos. O Washington Post, né, com o slogan dele, Democracy Dies in Darkness, né, está vendendo uma missão ali. Ele fala assim, não acesse no time de colunistas e nossa informação em tempo real. Não é isso que eles estão vendendo. Eles estão vendendo, olha, eles estão fazendo um jornalismo que está mudando a política, está informando você para você tomar suas decisões, né? E não acesse a nossa informação. Então, esse discurso está sendo mudado e eu não vejo isso acontecendo muito no Brasil. No Brasil acesse o que nós temos a oferecer, né? Não que não seja válido fazer isso, mas essa mentalidade de vender o acesso à informação talvez converta menos desses 9% que o Edson falou. Né? Se você pegar o Intercept Brasil, por exemplo, que fornece de graça e tem dezenas de milhares de assinantes pagos, e mesmo assim não tem paywall, né? Eles estão vendendo a missão deles, e tem gente que paga, porque não paga para ler a matéria, paga para apoiar a missão do jornalismo deles. Então isso muda um pouco a estratégia. Claro, a Folha de São Paulo, o Estadão, o New York Times são grandes empresas, conglomerados de mídia de imprensa digital, tem rádio, alguns deles, podcast, tem um monte de mídia. Tem uma lógica diferente de comercial de uma empresa menor, que nem o Núcleo Jornalismo, né? Onde o veículo que eu fundei, ou o Intercept, ou qualquer outro veículo menor, independente. Mas o paywall, me parece que esse modelo de vender o acesso ao conteúdo está ficando um pouco ultrapassado, né? E, de novo, não é errado, né? Mas parece ultrapassado. Vender a missão, mesmo com paywall, é uma coisa um pouco mais válida e justa com o leitor, e também pode ajudar a converter mais coisas, né? Se a Folha chegar e falar, olha só o que nós estamos fazendo de legal, eu acho que isso tem um potencial muito maior do que simplesmente, vamos fechar o conteúdo para você não acessar a nossa informação. Os sites de desinformação por aí fornecem tudo de graça, e a pessoa fala assim, eu vou pagar R$30 para ler a Folha, eu vou ler de graça esse site X aqui que está falando essas coisas, né? O G1 é de graça, né? Você entra lá e não paga nada. É de graça entre aspas também, né? Que tem aquele velho ditado na internet que se uma coisa na internet você não paga por ela, você é o produto.
né? O que tem várias contestações e tal, mas grosso modo é isso mesmo, né? Você está pagando ali com a sua atenção no site do G1 e tal, né? Então, quando não tem paywall, você paga com a sua atenção, você paga com o seu engajamento e coisas assim. Mas enfim, isso é um papo mais para frente agora na conversa, né? Eu queria saber o que vocês acham aí, o que o Edson queria dizer sobre esse modelo comercial ultrapassado que eu mencionei. Obrigada, Sérgio. Nós adoraríamos ouvir a resposta do Edson agora, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Mas a conversa vai continuar na semana que vem, hein? Vamos lá. Sim, vamos lá. Especial Paywall e o financiamento do jornalismo. O paywall pode ser uma questão muito complexa, principalmente se você ainda não tinha ouvido falar no assunto. Mas, nesse programa, você já aprendeu bastante. Primeiro, que o paywall é um termo em inglês, que pode ser traduzido como muro de pagamento, que trata-se de uma restrição na qual os visitantes de um site que desejam acessar seu conteúdo devem pagar para ter esse acesso liberado. E, em geral, o paywall funciona em modelo de assinatura, ou seja, o usuário paga uma mensalidade fixa para ter acesso ao conteúdo, pode ser o conteúdo completo ou o conteúdo em partes. O mais importante é que no centro dessa discussão de contras e prós do paywall se encontra duas necessidades vitais do jornalismo. A primeira é democratizar o acesso à informação, né? Levando o conteúdo de qualidade e interesse público ao máximo de pessoas possível. E a segunda, mas não menos importante, é se financiar, já que sem esse financiamento o jornal não se mantém. E os jornalistas não podem trabalhar e produzir um conteúdo de qualidade, né? Bom, bastante coisa já foi falada hoje, só que esse assunto ainda não se esgotou aqui, hein? Por isso, eu espero você na próxima semana, no mesmo horário, aqui na Rádio USP, para o programa Universidade 93,7, Debate Paywall, parte 2. Até lá, ouvintes! Um ótimo domingo a todos. Agradecemos muito a presença dos nossos convidados e também a sua audiência até aqui. Especial Paywall e o financiamento do jornalismo. Este foi o Universidade 93,7, programa especial de debate sobre o paywall no jornalismo. Contamos com a participação super especial dos jornalistas Sérgio Spagnuolo e Edson Capuano. Nossa equipe ouviu Matheus Netzey e Alexandro Mota. Usamos informações de O Discurso Metajornalístico como Regulador do Modelo Paywall na Pandemia, artigo de Alexandro Mota. Essa edição contou com as músicas I Didn't Change My Number, de Billie Eilish, Setting the Type, de John Williams, Sundays, de Anno Domini Beats, Drunken Drum Machine e Something Is Gone On, de Gold Mode. Coordenação de Bruna Irala, produção de Diego Macedo e Momad Raya, edição de Amanda Mazei, reportagens de Maiara Prado e Pedro Lobo, locução e roteiro de Giovanna Farnese. O arquivo desse programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Obrigada e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.